Vocês podem abrir Atos 3, por favor? Podem abrir Atos 3. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. A gente vê aqui Pedro e João se dirigindo ao templo, mas no meio do caminho uma pessoa com necessidade aparece na frente dele. E esses homens tinham algo para dar. E aconteceu o que? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente fica na expectativa que a igreja, o espaço físico aqui faça alguma coisa. Mas não é aqui, somos nós. Eles não esperaram que o culto começasse. Lá fora, aquele homem entrou pelas portas. Que avivamento, eu estou avivado. Eles estavam avivados e avivaram pessoas no caminho. Milagres se manifestaram no caminho. E não só isso, Pedro depois começa a pregar e muita gente é acrescentada de uma só vez à igreja. Mas se a gente volta no tempo e pergunta o que foi que aconteceu com Pedro e João, porque eles estavam assim, Pedro, aquele homem que no meio do confronto, ele nega Jesus. Pedro que não se move mais pela condenação do erro. Por que Pedro não se move pela condenação do erro mais? O que acontece com Pedro que leva ele a tanta ousadia, a ser usado tão tremendamente por Deus, porque milagres acontecem através dele, porque ele estava tão avivado assim, que prega com tanta ousadia? O que é que aconteceu com ele? A gente vê em Atos 2. Primeiro em Atos 1, o Senhor promete que espere, que vai vir sobre você poder. Jesus disse: espere, vai vir sobre você poder. Em Atos 2 eles estavam reunidos como Jesus falou. E disse: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eles foram cheios do Espírito. Eles foram batizados no Espírito Santo. Eles foram cheios, eles falavam em outras línguas. Eles foram tomados pelo Espírito de Deus. E essa é a geração avivada. Não é a geração que ouve falar da palavra, mas que vive a palavra, que quer mais da palavra, que quer mais do Espírito, que obedece a palavra. A palavra é Jesus mesmo. E Jesus deu um comando: espere aí. Espere aí que vai vir sobre você poder. Que poder é esse? O poder, é a glória, a manifestação dele, do Cristo ungido agora sobre nós, em nós. Cristo não é sobrenome. Nós somos ungidos. Ele nos ungiu, esse poder veio, e é por isso que ele se moveu com tanta ousadia.
Enquanto eu meditava, o Senhor me lembrou sobre Ezequiel 47. Se você puder abrir, por favor, Ezequiel 47. Aleluia. Diz o seguinte: depois disso, Ezequiel 47, versículo 1. Chegaram? Diz o seguinte: depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo a mão no cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água. Me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros, me fez passar pela água. Me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros, me fez passar pela água. E agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. E o interessante é que diz: então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levantou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm, entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que o rio passar. Junto a eles se acharão pescadores. Mas diz assim, eu quero enfatizar: e tudo viverá por onde esse rio passar. João 7,37 diz o seguinte, eu queria só que você anotasse, depois você pode ler. Diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito de quem? Do Espírito. E que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Rios de água viva. Aquele batismo no Espírito Santo, aquela experiência que Pedro teve, rios começaram a brotar de dentro dele. Mas é interessante, por onde o rio passa, traz vida, querido. Mas não traz vida só para quem está por fora, traz vida para quem está por dentro. Mas isso me chama muita atenção nesse versículo de Ezequiel, é que vai aos poucos. E a gente, como igreja, tem vivido uma vida muito rasa de intimidade com Deus. Não é água no tornozelo, não é água no joelho, não é água na cintura. É nadar. Eu não sei se vocês têm filhos pequenos, mas eu me lembro quando os meus eram pequenos, tem um tempinho. E eu ficava no pé deles: olha, não vá não até aqui, porque você perde o controle. O mar, quem já fez isso? Quem é mãe aqui, ou pai, que diz assim: não vá, porque até por aqui você ainda consegue. Se subir mais, você pode perder o controle. Não é isso? Mas na presença do Senhor, nós perdemos o controle. Nós precisamos mergulhar em uma vida mais íntima com Deus. Chega de coisas rasas. Pedro e João estavam decididos a não viver de forma rasa. Na forma rasa, Pedro negou. Na forma rasa, Pedro ainda errou. Mas quando ele entrou profundo, queridos, quando ele teve a experiência com o Senhor, quando ele entrou mais profundo, querido, nada, nem a condenação prendia. Errou, é passado, agora eu vou avançar. Porque eis que tudo para trás fica, queridos. Mas eu sigo, você segue, cumprindo o que o Senhor tem para a nossa vida. Mas aí você vai, quanto mais você vai mergulhando, eu não sei você, eu quero mais. Às vezes as pessoas olham a gente como ministro de Deus e acham que a gente
olha aqui, eu quero chegar a ela. Eu depois eu tenho tanto ainda para crescer. Eu tenho muitas outras coisas para fazer para o Senhor. Eu quero ver muito mais coisas do que a gente viu ainda é pouco. Você já prestou atenção quando o mergulhador, já viu algum vídeo sobre mergulho? O mergulho é algo bem interessante. Inclusive nós tínhamos um irmão que mergulhava, infelizmente faleceu, né? Mas quando você mergulha, querido, você perde a noção do tempo. Geralmente eles têm um cronômetro que chama, que mede a quantidade de oxigênio que você não tem no tubo. Porque senão você perde a noção e não vai ter tempo para subir de volta para onde você estava. Então toda vez que vai descendo como é que eu posso dizer, fascinante, e vai vendo uma coisa diferente, outra diferente, que ele precisa botar um alarme lá para dizer que a hora já está suficiente. Volta para a superfície. Eu não sei você, qual é o tempo seu que você teve que botar o seu despertador para dizer assim, volta agora porque você precisa ainda trabalhar, volta agora porque tem os meninos para pegar, mas que você estava tão embriagado pela presença, tão cheio do Espírito, tão mergulhado em adoração, tão mergulhado na palavra, tão mergulhado em oração e outras línguas. Quando foi a última vez? Às vezes a gente se pega envolvido com o ministério, às vezes a gente se pega envolvido com o trabalho, mas trabalho, seja no ministério, seja fora, não pode tomar o nosso tempo. Eu falo de experiência própria. Eu disse, eu não quero esse tipo de coisa. Eu não sou jumento para ser usado, simplesmente. Já viu o jumento de Balaão? O jumento de Balaão foi usado por Deus, vamos dizer assim. Falou, né? Mas não tinha intimidade. Eu não sou jumento, eu sou filha. Você é filha. E a gente tem que mergulhar para experimentar do mais profundo. E lá a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia. Lá a gente vai vendo coisas que a gente nunca viu antes. Lá a gente vai tendo revelações. O Senhor vai nos lembrando coisas que a gente não sabia antes. E aí de repente você vê num livro, você vê outro pregador pregando, e você diz, gente, é a mesma coisa. É claro que é o mesmo Espírito. Ele andou também nas águas profundas. Porque não existe revelação de um só pregador. Existe revelação de um Espírito, águas profundas. O Espírito não está contido somente em um, está contido em cada um de nós. Nós somos o corpo de Cristo. E nós podemos sim ser usados. E as coisas que precisam acontecer é a gente que vai fazer. A gente vai fazer. Mergulha, revelação, respostas. Mergulha. A gente quer muitas coisas aqui. E o Senhor está dizendo, vem para cá. 1 Coríntios 2:9 diz o quê? Coisas que o ouvido não ouviu, nem olhos chegaram a ver, mas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Ele revelou por quem? Pelo seu Espírito. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Eu aprendi sobre o Espírito Santo na conferência do Espírito Santo. E eu aprendi muito mais do que as manifestações do Espírito. As pessoas falam das manifestações que aconteciam nas conferências, mas eu falo da pessoa que eu encontrei naquelas conferências. A pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que mostra. Foi isso que fez a virada na vida de Pedro e de João. Para a ousadia brotar daquele jeito no meio do seu trabalho, no meio da sua escola. Eu vi meu filho que era tímido, como dizia o povo, se tornar um menino ousado, impor as mãos sobre enfermos, falar com pessoas que nem conhece, e hoje está morando no país, longe da gente, longe do pai e mãe. Um menino que para ir para ali, ele dizia, mãe vai você, mãe vão comigo. Mas porque ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a andar em águas profundas. Agora não mais ele, mas Cristo vive realmente nele. Não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que a gente vive agora, que a gente não vive para si mesmo, a gente vive para Ele. E Ele disse: esse rio onde Ele passa, Ele traz vida. Então onde a gente passa, porque a gente carrega, porque de nós flui esse rio, traz vida. É vida no seu trabalho, é vida na sua escola, é vida na sua família. Aí as pessoas vão dizer assim: o que está acontecendo com ele? Porque ele não é mais rabugento como era antes, encrenqueiro como era antes. Porque o que está acontecendo com ele? Tem alguma coisa diferente. É esse rio que está fluindo, é essa vida que está fluindo, que faz coisas acontecerem e faz avivamento, porque o verdadeiro avivamento começa por dentro, começa comigo, começa com você. Não começa por fora, começa por dentro. Eu preciso ir mais profundo. A gente tem se cansado muito, porque a gente tem tentado fazer a obra e as coisas para o Senhor e as coisas na nossa família, na nossa própria força. Mas o Senhor diz em Isaías 40, que não é na sua força, mas como é aqueles que esperam no Senhor, renovarão, voarão como águia. Tem uma vida leve para a gente viver, queridos. Tem uma vida de testemunho para a gente viver. Mas como é que acontece? Eu preciso andar mais profundo. Eu preciso andar mais profundo. Eu preciso meditar mais na palavra. Eu preciso orar mais em outras línguas. Eu preciso disso. Enquanto você dirige o seu carro, por que não ora em outras línguas? Enquanto você lava a sua casa, por que você não ora em outras línguas? Mas por que também você não separa tempo para orar em outras línguas e ver o que o Espírito de águas, que essas águas profundas vão te levar? A palavra de Deus, eu separei alguns versículos que eu gosto muito sobre o Espírito Santo, na versão amplificada. Quem me vê sempre vai ver que eu vou tocar nisso, porque isso tem mudado a minha vida. Quem é impactado por uma palavra tem que compartilhar dela. A palavra de Deus diz em João 16, versículo 7. Na verdade, João 14, 16 e 17. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, é a versão amplificada. Conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo, para que Ele possa permanecer com vocês para sempre. O Espírito da verdade, a que o mundo não pode receber no seu coração, porque não vê, conhece ou reconhece. Mas vocês o conhecem e o reconhecem, pois Ele vive com vocês. Santo não é uma pessoa difícil de entender. E Ele vai te mostrar coisas a respeito do seu futuro. Às vezes há muito temor no seu coração em relação aos próximos passos. Mas olha, eu também tinha. E sabe que eu ainda tenho, depois de 45 anos de idade, 2 filhos praticamente criados. Eu ainda tenho muita coisa para decidir. E às vezes é um pouco assustador. Mas andar mais profundo no Espírito, buscar a presença, vai te trazer respostas como te trouxe para mim. Eu casei certo. Eu tenho 2 filhos. Coisas que eu sonhei, meus olhos veem hoje. Porque Deus não só coloca desejos no nosso coração, Deus realiza eles. Deus faz acontecer. O mesmo Deus que fala é o que faz. O mesmo Deus que fala é o que faz. Enquanto a gente estava iniciando o culto, essa nota veio muito forte no meu coração, de pessoas que desistiram de sonhar por causa de tanta decepção. Desistir de sonhar, porque tem muito ainda a ser feito. E
E se o pastor teve uma direção de provocar isso dentro de vocês, é porque algo está para acontecer. Você é Pedro, você é João. Vai aparecer coxos no seu caminho. Toma uma atitude. Não foi somente porque eles estavam cheios, foi porque eles tomaram uma atitude. Vou voltar a dizer, não foi somente porque eles estavam cheios, foi porque eles tomaram uma atitude. Eles pararam o que eles estavam para fazer, eles estavam no caminho deles, podiam ignorar quem estava ao redor, mas o Evangelho não ignora as pessoas ao redor, o Evangelho vê as pessoas ao redor, o Evangelho para ajudar pessoas, o Evangelho não está tão ocupado que não consegue enxergar alguém. Eu tenho um cumprimento, eu tenho que ir para o culto, não dá tempo para fazer isso não, tá? Se o Espírito de Deus mandou você, volta. E eles voltaram por causa dessa atitude de dizer assim, olhe para mim. Quando foi a última vez que você fez isso? Olhe para mim. A Bíblia diz que é para a gente ser imitador de Cristo. Paulo disse, seja meu imitador à medida que eu sou imitador de Cristo. Então pessoas podem olhar para mim e para você e imitar. Paulo estava tão cheio que diz assim, pode olhar para mim, de mim vai sair alguma coisa. Sabe quem é? Ele. O poder dele, a consciência de quem ele carregava. Não é você, não sou eu, é quem a gente carrega, que vai operar milagres. Não sou eu, não é você, é quem a gente carrega, que vai operar milagres. Então ouse orar por alguém. Deus não está aqui para fazer simplesmente porque fulano é famoso. Não, a fama vai correr atrás da sua obediência. Tem coisas sobrenaturais, mas tinham atitudes. Então volta um pouco no tempo, presta atenção no que foi dito. Eu vou fazer algo, eu quero andar mais profundo. Quem mergulha, ele desfruta, ele mesmo desfruta. Quando está mergulhando, você mesmo desfruta da paisagem. Deus não chamou a gente para passar por uma vida, Deus mandou a gente desfrutar dela. Quando a gente mergulha, aprende a andar em maior intimidade com o Espírito de Deus, e é uma decisão a cada dia de abdicar da sua própria vontade, de largar a televisão, de fazer coisas que lhe são lícitas de fazer, mas você deixa de fazer por causa dele e mergulha um pouco mais. Separa quando você vem para a igreja, você não vem para um momento qualquer de louvor e adoração, você se entrega aí mesmo, aí coisas acontecem. Porque quando eu olho para trás, olho para a palavra, olho o que ela diz que estavam todos reunidos em um só acordo e cantavam que Deus é bom. E de repente a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Tem mais glória para se manifestar. Não espera de um homem, espera de um Deus. Vou repetir, não espera de um homem, espera de um Deus. Que ele te alcança no seu quarto. Eu já tive uma experiência, queridos, de estar tão assim, de não aguentar no meu próprio quarto e cair lá no chão por causa da presença. Dizer assim, Senhor, tem tanta coisa que eu não estou suportando passar, me ajuda. E o Senhor, comecei a adorar a Ele. De repente, eu saí tão renovada daquele lugar. Qual foi a última vez? Você não está aqui para cumprir religião, não. Não é ritual, não. É intimidade. Meu marido, eu entrei no relacionamento com meu marido. Eu casei com ele. Eu casei com ele no civil e meu status só mudou para casada porque eu casei com ele no civil. Só muda, morar junto, muda status? Não,
casamento muda status. No civil, eu mudei o meu status de mulher solteira para mulher casada. Mas entre um papel na mão e intimidade no casamento, há uma diferença. Se você prestar bem atenção, a maioria dos casamentos fracassados é porque não mantém intimidade no casamento, porque deixa distanciamento acontecer. O diabo está querendo entrar entre você e Deus. No dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você assinou um papel de casamento. Agora você é a noiva de Cristo. Agora você é dele e ele é seu. Não deixa ninguém entrar no meio. Não deixa o diabo entrar, as ideias mundanas entrar. Mas como é que ela entra quando você e eu não investimos tempo mergulhando mais profundo? Sabe, tem uma coisa sobre mergulho também. Não sei se você já prestou atenção. Mergulho, ele tá acontecendo maior barulho lá em cima. Você já mergulhou na piscina? Só piscina, na piscina, né? Tá o maior barulho. Você mergulhou, você vai ficando distante, né? E quanto mais profundo você for, mais distante a vozinha do povo. Tanta gente sofrendo de pensamento acelerado, ansiedade, depressão. Queridos, eu passei por muitos ataques porque eu não sou diferente de você. E sabe como foi que eu consegui passar no meio dessa pandemia? Aí as vozes começavam a diminuir, o barulho começava a diminuir. E aquela paz. E aí vem as imagens diante de você, porque ele vai revelando. Vai ficar tudo bem? Olha o próximo passo como é que vai ser. Olha o que eu tenho reservado para você. Olha, ainda não acabou. Servir ao Senhor é empolgante. E é isso que a gente precisa manter dentro de nós. Mas para não ouvir o barulho, tá barulho demais, é? Mergulho como, irmã Edma? Eu tô entendendo, tá? Eu tenho que mergulhar, eu tenho que ir mais profundo. Eu mergulho como, irmã Edma? Vai estudar a Bíblia, vai ouvir ministração, vai ler um bom livro baseado na palavra, mas principalmente, vai falar com seu pai. Oração não foi criada simplesmente para você pedir. A oração foi criada para você manter um relacionamento com Deus. E aí, coisas vão ser geradas aqui dentro. Tem coisas que a gente tem desfrutado hoje, como família e como igreja, que a gente olhava para o natural. O pastor Marcelo está aqui, ele sabe, viu, acompanhou o crescimento de muita coisa na minha vida. O pastor Jairzinho também. A última de Deus, a mais recente, foi que ele disse para mim o seguinte: você vai escrever. Eu disse, eu não. Sei eu nem por onde começa esse negócio. Eu, Senhor, não, Pai, não. Outra. Porque você acha na sua cabecinha que Deus é complicado. Tudo que Deus manda para você é complicado. Não é complicado quando Ele fala que vai acontecer. Sabe, no momentos profundos lá, Ele vai mostrando fotos do que vai acontecer. Aí de repente uma pessoa que conhece outra pessoa disse assim: agora lembrei de Edma, ela vai entrar nesse projeto agora, dá uma editora Quatro Ventos, e você vai escrever artigos numa Bíblia com mais 100 mulheres do Brasil. Mas quem é Edma? Edma, que vai continuar sendo simplesmente Edma, filha. Mas o Senhor lembra o nome da gente para as pessoas quando Ele quer que algo aconteça e que Ele quer que o nosso campo de influência aumente. Ele lembra nosso nome para as pessoas. Ele liga. Por que você se preocupa como é que vai ser se Ele é que liga os pontos?
Se Ele mostra o tempo inteiro que Ele apresenta e conecta os pontos, por que é que a gente vai achar que não vai dar certo? É Ele que vai montando tudo. Ande e veja. Aí eu digo a última do Senhor, a última mais recente. Aconteceu. Ele disse, mas eu tenho uma outra coisa. Eu disse, não, outra coisa aí. Quando Deus fala, escreva. Escreva. Sua mãe sonhou coisas e ela não viu ainda. Parece que você vai ver primeiro. Parece que você vai ver primeiro. Vamos acordar, igreja? Não fica só assistindo os outros prosperarem no seu caminho. Não fica só assistindo outros mergulharem no seu caminho. Mergulha você. Pai, eu quero te dar graça, Senhor. Aleluia. Graças, Senhor. Oh, xereprosorobroche. Ele quer te revelar coisas. Espírito Santo de Deus. Vamos adorar um pouco ao Senhor. Você pode ficar de pé?